começar esse momento sem antes pedir a presença de Deus. E é justamente isso que nós faremos nesse momento. Vamos orar. Grandioso Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente pela oportunidade de o Senhor permitir que nós vivemos uma vida feliz aqui nessa terra. Queremos agradecer pela maneira como o Senhor abençoa a nossa vida e pela maneira como o Senhor a conduz. E é justamente sob essa condução que nós chegamos aqui neste momento. Queremos pedir a sua bênção, assim como já vem abençoado esse casal há vários anos, neste momento também, para que tenhamos um momento alegre, um momento feliz, um momento marcante, mas acima de tudo, um momento com a sua bênção e com a sua presença. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite aos noivos. Espero que além de um friozinho na barriga, vocês estejam sentindo uma alegria imensa, uma alegria maravilhosa pela oportunidade de viver este momento e terem os seus amigos, colegas, parentes junto com vocês. Você sabe que o casamento, ele é uma das instituições, obviamente, mais antigas do mundo. Ele já existe há mais de 6.000 anos. E apesar de, depois de tanto tempo, nós vermos que muitas coisas mudaram de lá para cá, apesar de muitas modificações, apesar de alguns valores e princípios estarem sendo jogados pela janela, apesar de muito ter se mudado sobre aquilo que se pensa sobre o casamento, ainda assim, a essência do casamento, ela perdura até os dias de hoje. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque qualquer pessoa se apaixona e quem é que não gosta de ouvir uma linda história de amor? Não interessa se essa história é uma história fictícia, como às vezes nós temos a oportunidade de ver nos filmes, como às vezes vemos nos seriados, nas novelas, nos livros, ou se essa história de amor é uma história bonita e real, como a história que nós estamos vivendo aqui nesse dia. Digo que nós estamos vivendo porque o fato de estarmos aqui nos torna parte dessa história. Daqui talvez uns 20, 30 anos, quando vocês já estiverem com seus filhinhos e vocês com seus netinhos, com certeza nós vamos olhar para esse dia aqui e nós vamos lembrar como se fosse ontem, a maneira linda e maravilhosa como você, Mainã, entrou por essa igreja. Mesmo com essa luz aqui na minha cara, eu conseguia ver você refletindo muito mais do que ela. Está linda. E conseguimos ver você também aqui com todo o seu amor, esperando pela sua noiva, com este lindo terno cinza de cetim. Nós vamos lembrar desse dia como se fosse hoje. É por isso que nós nos sentimos como parte dessa história. Uma história que com certeza já acontece há muito tempo, um pouco mais de 7 anos, não é? E essa história que ela começou de uma maneira despretensiosa, talvez assim um pouco mais ali no início, no coração do Renan, que como brasileiro não desiste nunca, e foi tentando até o dia que ele conseguiu conquistar esse coração maravilhoso. De repente começou a surgir um interesse, começaram a se encontrar, até que depois de uma ideia assim meio que mirabolante, o Renan chegou e num encontro ele acabou dando a entender que não queria mais nada, de que as coisas não iam seguir mais à frente. E a Mainã, naquele misto de vontade de esganar e matar você, ela acabou sendo surpreendida com aquela brincadeira. Na verdade, o seu sentimento não era de acabar com tudo, mas o seu sentimento era de começar uma história que você gostaria de levar por toda a sua vida. E a Mainã aceitou. Um outro dia marcante também, depois de muito tempo, uns 2 anos atrás mais ou menos, essa história ela foi marcada mais uma vez por outra ideia mirabolante do Renan. Você é cheio de ideias, hein, Renan? Ele pegou numa aula, como quem não quisesse nada, a Mainã não estava esperando nada. E de uma maneira assim muito bonita, de uma maneira muito marcante, foi o dia em que ele pediu você em casamento e você com muita alegria aceitou. É essa a história que nós estamos vivendo hoje. Histórias de amor, histórias como as de vocês. Todos nós gostamos. E é por isso que com muita alegria, imagino que em nome de todos os convidados aqui, nós agradecemos a oportunidade de poder viver esse momento com vocês. Eu imagino também que vocês, bem como os pais que aqui estão, com certeza agradecem a todos de terem feito a questão de estarem aqui nesse momento tão maravilhoso e tão gostoso e todos juntos fazermos parte dessa história maravilhosa. Marcos e Márcia, existe uma falsa impressão de que quando a filha casa, a menininha parece que ela acaba sumindo da nossa vida, ou de repente aquela menininha deixa de ser aquela menininha.
Mas eu quero dizer para vocês que vocês não precisam se preocupar, porque a Mainã nunca vai deixar de ser a menininha de vocês. Eu sei que é assim que vocês mais ou menos devem vê-la, apesar de ser essa bela moça, adulta, mas eu imagino que vocês ainda a enxergam dessa maneira, como vocês já enxergam há muitos anos, desde quando ela nasceu. Eu digo que vocês não devem se preocupar, pela experiência que eu tenho, muitos aqui devem ter também. É engraçado que os pais, eles nunca acreditam que a gente cresceu. Eu posso dizer pelos meus. Pode até parecer brincadeira, mas todas as vezes que eu chego em casa, se em algum momento eu estou andando descalços, até hoje, a minha mãe ela vira para mim e fala assim, Gustavo, vai colocar o chinelo. Já sou adulto, já sou crescido, mas mesmo assim, ela continua me vendo assim. A minha esposa, por exemplo, que está por aí, ela de vez em quando ela liga em casa, o seu Pedro atende, e uma das coisas que o seu Pedro, ele comenta é o seguinte, filha, você está comendo frutas? Você está bebendo água? Ela nunca vai deixar de ser a menininha de vocês. Eu queria falar aqui também ao José e à Cleide. É claro que o Renan agora ele está com uma mega responsabilidade. Ele vai ser responsável por um lar. E talvez esteja aquele sentimento de ninho vazio, o filho saindo de casa. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem ficar despreocupados também, porque as coisas, elas podem até ficar num outro cômodo, num outro lugar, num outro endereço, mas as coisas continuam da mesma maneira como sempre foram, né? Colo de mãe sempre continua sendo colo de mãe. E a segurança que o pai dá, você pode ter certeza que ele sempre vai buscar. Afinal de contas, o endereço de casa está escrito e decorado no coração dele. Fiquem tranquilos, as coisas vão continuar da mesma maneira como sempre foram. Eu não posso deixar de falar aqui também da Marcela e do Patrick. Vão ficar agora os donos da casa, não é? Mas eu quero dizer para vocês, eles estão por aí também, que eles vão continuar sendo o grande irmão e a grande irmã. Conversando com a Renata falou assim, olha, a Marcela é o grande amor da vida da Mainã, depois do Renan, é claro. Ela me disse assim, olha, ela desejou tanto uma irmã, ela é o grande amor. As coisas mudam um pouquinho, mas de certa forma continuam da mesma maneira como as coisas sempre foram. A Mainã, linda da maneira como é, me perdoe o clichê, mas podemos dizer que é linda não só por fora, como por dentro também. Uma menina de princípios, uma menina de valores, uma menina de caráter. Eu não sei se existe alguma loja por aí que vende caráter, mas eu sei que existem muitas pessoas por aí, pelas notícias que temos visto, que têm vendido o seu caráter por aí. Mas a Mainã é uma menina diferente, uma menina de princípios, valores e uma menina de caráter com toda certeza. Uma menina diferenciada. Renan, você é um garoto de muita sorte, mas além de ter sorte, com certeza junto com essa sorte vem uma grande responsabilidade. Eu queria perguntar para vocês aqui, o sentimento de vocês nesse dia, será que é mais um sentimento de alegria e felicidade, ou será que existe um pouquinho do sentimento também de saudade? Alegria e felicidade. E vocês? Alegria e felicidade, ou será que tem um pouquinho de saudade? Que bom. De fato, esse momento de alegria e felicidade é para vocês, para os noivos e para todos nós que estamos vivenciando aqui. Não tem como eu estar no momento de um casamento como esse e não falar de uma coisa que qualquer pessoa falaria. O amor. Esse é o sentimento que está de uma maneira muito clara e estampada no coração e no rosto de vocês. Você sabe que se você perguntar para adultos sobre o amor, os adultos têm a natureza de filosofar muito sobre o assunto. Alguma pessoa, talvez, com uma frase já pronta, diria alguma coisa mais ou menos assim. Amor é uma palavra tão pequenininha, mas com um significado tão grande. Se você perguntasse para um poeta como Camões, um grande poeta, um poema que ele escreveu e conhecido por todos, ele diz com palavras muito lindas o seguinte: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é querer estar preso por vontade e servir a quem vence, o vencedor. Palavras bonitas, palavras profundas, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é apenas poesia, é apenas poema, é apenas teoria, mas na verdade o amor é muito mais do que isso. E eu descobri que se você quer saber exatamente o que o amor é melhor você perguntar para as pessoas certas. Pessoas que dizem exatamente a verdade. Pessoas que de repente, na sua inocência, conseguem dizer para o mundo aquilo que de fato que o mundo é. Fizeram uma pesquisa muito interessante com crianças de 4 a 9 anos de idade. E perguntaram para essas crianças o que é o amor.
E eu percebi que essas crianças parecem que às vezes entendem mais de amor do que os poetas e do que os adultos. Olha só que frases interessantes que eles disseram. Uma das crianças disse assim, ó, amor é quando alguém te magoa e muito magoado a gente não grita, porque sabe que isso fere os sentimentos dela. Teve uma outra criancinha que disse o seguinte, quando minha avó pegou reumatismo, ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos pés. Desde então, é o meu avô que pinta para ela, mesmo ele tendo artrite. Isso de fato é amor, não é? Uma outra disse assim, ó, amor é quando a menina coloca perfume e o garoto põe loção de barba do pai e eles saem juntos e se cheiram. Uma outra disse assim, quando alguém te ama, a forma de falar o seu nome é diferente. Uma outra criancinha disse assim, amor é quando você oferece as suas batatinhas fritas sem esperar que a pessoa te ofereça as batatinhas dela. Uma outra, amor é quando você fala para alguém alguma coisa ruim sobre você e sente medo que essa pessoa não a ame mais por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e até te ama mais ainda. Durante a minha apresentação de piano, eu vi meu pai na plateia me acenando e sorrindo, e era a única pessoa de quem eu não sentia medo. Uma outra disse assim, amor é você falar para o menino que camisa linda você está usando, daí ele passa a usar a camisa todo dia. Uma outra disse assim, você sabe o que é o amor quando o seu cachorro lambe a sua cara, depois de você ter deixado ele sozinho o dia inteiro. E por último, uma criança, já com cunho talvez espiritual, ela disse o seguinte, Jesus podia ter dito palavras mágicas para os pregos caírem do crucifixo, mas ele não disse, isso é amor. Que coisa interessante, como as crianças, elas veem o amor de uma maneira diferente. E sabe por que isso me chamou a atenção? Não só porque é muito fofo da parte delas, a maneira como elas se expressam através do amor, mas isso me chamou muito a atenção, porque as crianças elas definem o amor de uma maneira diferente dos adultos, e talvez seja a melhor definição, porque é a maneira como a Bíblia também define o amor. Eu não sei se vocês repararam, mas quando nós olhamos aqui nas descrições das crianças, todas elas, sem exceção, elas disseram nada mais, nada menos de que amor é uma coisa que você faz para uma outra pessoa. Amor não é teoria, não é poesia, não é poema, não é música, não é seriado, não é filme. Amor é uma coisa prática, é uma coisa que você faz para uma outra pessoa. Quando nós vamos à Bíblia, gostaria de ler 2 textos com vocês aqui. Um desses textos você com certeza conhece de cor. Está lá em João, no capítulo 3, no versículo 3, todos nós conhecemos esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos o padrão de amor da Bíblia, e a gente percebe que de fato na Bíblia o amor é como as crianças dizem que é. Aqui Jesus ele diz que o amor dele foi tão grande porque ele foi capaz de fazer uma coisa por uma pessoa. Amor é uma coisa prática, é algo que você faz a outra pessoa. Nós vemos aqui também em Efésios, no capítulo 5, um outro texto muito interessante. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Mais uma definição de amor da Bíblia. E nós vemos aqui mais uma vez que a Bíblia define o amor quando uma pessoa ela faz alguma coisa por uma outra pessoa. Isso é muito importante, sabe por quê? Estava vendo assim, uma entrevista esses tempos atrás de um psicólogo e ele dizia uma coisa muito interessante. Ele fazia um comparativo entre o amor e o ódio. E ele dizia que o ódio, apesar de ser um sentimento muito triste, muito ruim, muito terrível, ele é um sentimento que você não precisa cultivar. Às vezes ele nasce no nosso coração e ele praticamente se autocultiva. E mais do que isso, se a gente não quer que ele seja presente no nosso coração, nós precisamos lutar contra ele. Um sentimento tão ruim, mas que na verdade ele acaba surgindo no coração de algumas pessoas e ele parece que se autocultiva. Agora o amor é diferente. Apesar de o amor ser uma coisa tão nobre, tão bonita, um sentimento tão gostoso, que nos traz tanta felicidade, aqui nós vemos que, apesar de ser tão bom, o amor, ele precisa ser cultivado.
Diferente do ódio, que nasce sozinho e cresce sozinho, mas o amor ele precisa ser cultivado. A gente precisa conquistar, a gente precisa fazer, a gente precisa viver. O amor é uma coisa que você faz para uma outra pessoa. O amor precisa ser cultivado. E se vocês chegaram aqui no dia de hoje, é porque vocês têm cultivado desde sempre. E o meu primeiro conselho a vocês, não permitam que vocês, de repente, ao longo da vida, ao longo dos costumes, ao longo da correria, não permitam que esse amor deixe de ser cultivado. Porque o amor é uma coisa prática, é uma coisa que você faz para uma outra pessoa. Como nós já vimos, a gente pode aprender muito com as crianças, né? E se elas têm tanto para dizer sobre amor, o que será que elas diriam sobre o casamento? Tem algumas poucas respostas que algumas crianças deram sobre o casamento aqui também. Gostaria de compartilhar com vocês. Quem sabe a gente não pode aprender uma coisa para a vida de vocês daqui para frente. Uma criança chamada Eric, de 6 anos, perguntaram para ela o seguinte: o que é exatamente o casamento? E ela disse o seguinte: casamento é quando você fica com uma garota e não devolve ela mais para os seus pais. Não é verdade, não pode ser assim. Ela vai ficar a maior parte do tempo com você, mas ela ainda pertence aos pais. Teve uma outra que perguntaram assim para ela, a Caroline, de 8 anos, perguntaram para ela o seguinte: qual é a idade apropriada para se casar? Ela disse o seguinte: 84 anos. Porque nessa idade você não precisa mais trabalhar e pode usar todo o seu tempo para amar um ao outro em seu quarto. Estão casando muito cedo, não é não? Tem um outro chamado Martin, de 10 anos, perguntaram para ele o seguinte: o que a maioria das pessoas fazem em um encontro? Ele respondeu o seguinte: no primeiro encontro, elas apenas contam mentiras um para o outro e isso é suficiente para ir ao segundo encontro. Vocês já passaram desse segundo encontro. A partir deste momento, vocês precisam viver uma vida de confiança, uma vida onde vocês cultivem a verdade. A confiança é um sentimento muito nobre, mas um sentimento muito forte. Mas apesar de nobre e forte, ele consegue ser deteriorado de uma maneira muito fácil. Quando uma pequena mentira, ela entra no relacionamento, mesmo com a confiança que a gente às vezes restabelece, às vezes passamos a vida inteira com dúvidas na cabeça. É por isso que a verdade tem que sempre estar presente dentro do relacionamento de vocês. A Anitta, de 9 anos, perguntaram para ela o seguinte: é melhor ser solteiro ou casado? Ela respondeu o seguinte: é melhor para as meninas serem solteiras, mas para os meninos, não. Os meninos precisam de alguém para limpá-los. O Renan não precisa disso, é claro. Mas com certeza ele vai precisar de muitas coisas de você. Muito apoio na vida dele, na vida espiritual dele. Apoio também na vida financeira. Apoio em relação aos negócios. Apoio em relação aos momentos tristes, os momentos alegres da vida. E não vai ser apenas com ele. Você também precisa entregar a mesma coisa para a Mainã. John, de 9 anos, perguntaram para ele: por que o amor acontece entre duas pessoas em particular? E ele disse o seguinte: ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas ouvi dizer que tem algo a ver com o cheiro. E por isso que perfume e desodorante são tão populares. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí, deixa eu ver. Tá cheiroso, tá aprovado, pode casar. Tem uma outra aqui, o Brian, de 7 anos, disse assim: sobre beleza e o amor, o que você acha? Ele disse o seguinte: nem sempre é apenas sobre como você aparenta. Olhe para mim, eu sou bonito e não tenho ninguém para me casar ainda. Um outro, de 8 anos, disse o seguinte: o amor vai encontrar você, mesmo que você tente se esconder dele. Eu tento me esconder desde que eu tenho 5 anos, mas as meninas continuam me encontrando. Renan e Mainã, isso acabou para vocês. Agora, a vida de vocês é simplesmente se preocupar com a alegria do outro. E se vocês tiverem condições de serem felizes, fazendo uma outra pessoa feliz, com certeza esse casamento, ele entra num círculo onde a felicidade ela sempre vai imperar. As coisas não são perfeitas no casamento, não dão tudo certo. Não significa que não há desentendimentos, mas quando nós estamos interessados em fazer a outra pessoa feliz, quando a gente está interessado em colocar a outra pessoa em primeiro lugar, isso gera de fato um ambiente onde o relacionamento ele pode durar por toda a vida, e é essa a proposta do casamento. Não esqueça o nome da sua esposa, isso vai atrapalhar o amor. A partir de hoje, ela vai ser Mainã Torres Cocote Trevisan. Acertei?
Esse é o novo nome dela a partir desse dia. Faz parte da sua família, sob a sua responsabilidade. O David, de 8 anos, disse o seguinte: não diga que você ama alguém e em seguida mude de ideia. O amor não é como escolher um filme que você vai assistir. Vocês fizeram uma escolha muito importante na vida de vocês. E essa escolha que vocês fizeram é uma escolha que vai durar toda a vida. Como eu disse, não é 100% do tempo fácil, não é tudo perfeito, mas é possível. O meu pai já dizia o seguinte: bons casamentos geram bons casamentos. E aqui vocês têm 2 ótimas referências para seguirem em relação a isso na vida de vocês. Para terminar aqui, gostaria de falar mais alguns detalhes. Primeiro, comunicação. Vocês agora vão morar na mesma casa, vocês se amam, e vocês devem ter toda a liberdade um com o outro. E essa liberdade deve dar a oportunidade para vocês de falar exatamente aquilo que vocês pensam com carinho, com amor, mas é importante que vocês coloquem para fora tudo o que vocês pensam. Seja sobre amor ou seja sobre alguma coisa que está chateando. Existem pessoas que não falam e acabam guardando e cultivando coisas, vão engolindo, até que chega um momento em que, de repente, isso explode e, às vezes, a raiva e o ódio acabam suplantando o amor. E é por isso que muitos casais, às vezes, têm se separado por aí. Se vocês cultivarem a comunicação, tiverem a liberdade de falar aquilo que vocês querem falar um para o outro, sejam coisas boas ou coisas que precisam ser acertadas, o casamento de vocês vai dar certo e vai ser por toda a vida. Sejam sábios. A questão não é quem está certo ou quem está errado. A questão é se você ama o suficiente. Se você ama o suficiente, nós somos capazes de perdoar, nós somos capazes de entender, nós somos capazes de fazer algumas coisas pelos outros. Lá em casa, a Renata me convenceu de colocar alguns tapetes lá no banheiro que eu não gosto. Mas eu amo muito ela. E aí eu deixei ela colocar o tapete. Como ela me ama muito também, ela me deixou colocar os perfumes em cima da pia do banheiro, em vez de colocar embaixo da pia do banheiro. São adaptações que nós vamos fazendo. E são 2 detalhes bem bobos que eu contei para vocês, mas isso é apenas um princípio de coisas muito sérias e muito mais importantes. Sabedoria. O coração, ele vai doer. Em alguns momentos, talvez uma briga, alguma coisa. Mas sobre tudo tem que estar o amor. Sobre tudo tem que estar o amor. Para perdoar, para entender e para que através da sabedoria vocês possam conseguir entender um ao outro e para que vocês possam continuar com o casamento feliz da maneira como vocês estão levando o relacionamento até os dias de hoje. Comunicação, sabedoria. E por último, vocês têm que colocar de fora do relacionamento de vocês o egoísmo. O melhor segredo para ser feliz com uma outra pessoa é sendo feliz fazendo ela feliz. Quando você sabe o que faz a outra pessoa feliz, e cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem um autor muito interessante, muito inteligente, chamado Gary Chapman, e ele fala sobre as linguagens do amor, e ele fala que cada pessoa entende o amor de uma maneira diferente. Se você não é egoísta, não tem como o relacionamento acabar, porque você sempre está pensando na outra pessoa. Não estou dizendo que você não deve pensar em você mesmo, mas é importante quando você pensa na outra pessoa. Quer uma dica para descobrir o que é importante para ele, ou o que é importante para ela? É simples, aquilo que ela faz para você, para te agradar, é porque é importante para ela. Se você fizer para ela, ela vai ficar feliz também. E aquilo que ele tem feito, de repente, com uma certa frequência para você, porque ele acha que isso vai te agradar, é uma maneira de entender como ele entende o amor. E se você fizer isso para ele, com certeza vocês vão ter um relacionamento feliz. Deixem o egoísmo de lado. Por último, e aqui gostaria de terminar. Lá em João, no capítulo 2, conta uma história do primeiro milagre de Jesus. É o milagre que aconteceu lá em Caná da Galileia. Todos conhecemos a história. E apenas resumindo aqui a história, Jesus estava num casamento, ele foi convidado para o casamento. E já que ele foi convidado para o casamento, ele estava lá presente. E em algum momento do casamento, uma tragédia aconteceu. O alimento, parte do alimento acabou, o vinho, que era tão importante nas festas daquele tempo. Mas porque Jesus estava presente, e porque as pessoas que estavam lá no casamento ouviram a voz de Jesus, ele foi capaz de resolver o problema daquele casamento. E o casamento, a festa daquele casamento, ela, por conta do vinho, acabou se tornando até melhor do que estava sendo até então. O último conselho que eu quero dizer para vocês, estou deixando por último, não porque é o mais importante, mas porque se vocês esquecerem de alguma coisa, eu quero que com toda certeza vocês saiam com isso no coração de vocês.
Vocês têm que convidar Jesus para estar presente no casamento de vocês. Amor é uma coisa que você faz para uma outra pessoa. No relacionamento com Jesus, é da mesma maneira. Se vocês colocarem Jesus presente no casamento de vocês, mesmo que em algum momento, alguma coisa, alguma chateação, alguma tragédia, qualquer coisa que seja, aconteça, eu quero dizer para vocês que com fé, Jesus, assim como resolveu o problema daquele casamento, Ele vai ter condições de resolver o problema do casamento de vocês também. Comunicação, sabedoria, deixe o egoísmo de lado, pense no outro em primeiro lugar. E acima de tudo, convide Jesus para estar presente no casamento de vocês. E Ele vai fazer com que o casamento de vocês seja feliz, como está sendo até os dias de hoje no relacionamento de vocês. Que Deus abençoe a vocês. Que vocês tenham um dia ainda mais feliz nos próximos momentos a seguir. E que Jesus possa estar sempre presente abençoando a vida de vocês. Queria convidar agora o pastor Eduardo, que irá nos dirigir agora nos próximos momentos para podermos finalizar essa cerimônia. Agora é uma alegria estar com vocês aqui junto com o pastor Gustavo, que veio importado lá de São Paulo, né? E agora o jovem senta e o vovô assume. Renan Trevisan, você aceita em receber como tua esposa Mainã Torres Cocote, e diante de Deus e diante dos presentes, promete amá-la, respeitá-la, cuidar dela e protegê-la e viver somente para ela enquanto viverdes? Aceito. Dona Mainã Torres Cocote, você aceita receber como seu esposo o Renan Trevisan, e diante de Deus e diante das pessoas presentes aqui nesta noite, você promete amá-lo, cuidar dele, respeitá-lo e protegê-lo e viver somente para ele enquanto viverdes? Aceito. Então, como vocês responderam favoravelmente diante de Deus e das testemunhas presentes, eu, como ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher. Boa noite a todos. Um dia especial como esse, eu não poderia deixar de falar alguma coisa aqui e fazer uma homenagem especial à minha filha Mainã e ao meu novo filho Renan. Então a gente escolheu uma música, Mainã, para cantar para você, que retrata basicamente a vida de namoro de vocês, do início até hoje. Ela é uma música que fala do amor, da entrega, de dedicar-se àquela pessoa do começo até o fim. Então nós preparamos essa música e eu quero convidar meus amigos que vão me ajudar a tocar e a cantar. Mas enquanto a gente estava treinando essa música, Mainã, ensaiando, a gente viu que a música não se encaixava para eu fazer essa homenagem para o Renan e para nós todos. E como eu sempre te dei muitos desafios, eu queria te desafiar hoje de volta, que você cantasse para nós. Você conhece a música e você vai fazer para nós. Faz? Olha aí. Vamos ouvi-la? Eu não cruzei muitos caminhos pra poder te encontrar. Eu não vivi outras histórias de amor assim. E na memória nem sequer me lembro de um outro alguém. Você estava no começo e vai estar no fim. Entenda que eu já não
sua voz, e eu finalmente vou entender porque Deus fez uma só estrada para nós. Sem você, meu mundo é tão sem graça e tudo é pura solidão. Sem você, eu ando num vazio, num silêncio que destrói o coração. Mas se tenho você, estou bem. Entenda que eu já não sei como caminhar sem ouvir o som da sua voz, e eu finalmente vou entender porque Deus fez uma só estrada para nós. Sem você, meu mundo é tão sem graça e tudo é pura solidão. Sem você, eu ando num vazio, num silêncio que destrói o coração. Mas se tenho você, estou bem. Eu não cruzei muitos caminhos pra poder te encontrar. Eu não vivi outras histórias de amor assim. E na memória nem sequer me lembro de um outro alguém. Você estava no começo e vai estar no fim. Ó Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Senhor, estamos aqui em nome de Jesus, neste culto matrimonial. Senhor, obrigado porque os anjos estão aqui e o Senhor está presente e o Divino Espírito Santo. E querido Deus, o Senhor estabeleceu o casamento antes do pecado e também o sábado, o dia de descanso. Duas coisas que o Senhor estabeleceu antes do mal entrar nesse mundo e estabeleceu como uma bênção ao ser humano. Querido Deus, e há 2000 anos atrás, o Senhor fez um milagre naquelas bodas de Caná. Também aquelas 6 talhas foram enchidas com água, mas o Senhor as transformou no melhor suco de uva que existe e alegrou aquela festa e abençoou. Também hoje, Senhor, que a talha da humildade, a talha do respeito, a talha do perdão, a talha do amor, a talha da fé,
sempre transborde, Senhor, na vida desses dois, na vida da Mainã e do Renan. E querido Deus, assim como operaste milagre há 2000 anos atrás, está disposto a operar milagres na nossa vida hoje. Também, Senhor, opera milagre na vida deles, no coração dos dois, porque agora realmente vão se conhecer. Na vida a dois, debaixo do mesmo teto, dividindo a mesma cama, o mesmo alimento, é que a gente se conhece, no dia a dia. E querido Deus, continue operando milagres no coração da Mainã e do Renan, e no coração de cada um que está aqui nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a sermos felizes contigo. Abençoa, Senhor, essas alianças, símbolos desta união, símbolos desse amor, e que eles permaneçam unidos na eternidade também um dia contigo no reino dos céus. Essas bênçãos eu peço e as agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes, o coração hoje eterniza a nova canção do mais puro amor.
todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irão mudar. Traga cada dia mais amor pra esse Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar. O que Deus começa hoje aqui e pra sempre tem que carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Cada dia mais amor, Cada dia mais amor pra esse mais lar. amor pra esse lar. Apresentar o mais novo casal da Igreja Adventista, Renan Christian Trevisan, é isso? E Mainã Torres Cocote Trevisan. Ok? Mais novo casal.